Há 20 anos ele dedica a sua vida na recuperação e divulgação de antigas gravações da música popular brasileira. E foi em meio a uma coleção de mais de 30 mil discos antigos, espalhados pela casa e que também é sede do selo Revivendo, que Leon Barg falou sobre sua vida e seu trabalho. Seu Leon, o senhor nasceu no Recife. Foi lá que o senhor começou a colecionar discos, não? Foi. Quando eu ganhei, digamos assim, o meu primeiro cruzeiro, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um disco. Quantos anos o senhor tinha? Eu tinha 13 anos de idade. 13 anos. Né? Comecei a trabalhar numa loja de móveis, né? Como ajudante de limpeza, não tive vida fácil. Essa que é a realidade. Então eu nasci em berço de ouro, mas gostava muito da música e os discos que no início eu comecei a comprar, mas nunca pensando em colecionar, a bem da verdade. Comprava aquilo que estava na moda, as músicas O senhor gostava mesmo disso? Que eu gostava de ouvir. Especialmente músicas cantadas na época por Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo. Que época que era? Mais ou menos? Era 1943, 44. Né? A bem da verdade, o primeiro que eu comprei foi em 1944. E como é que foi a sua vinda aqui para Curitiba? Eu fui convidado por uma empresa que ia abrir uma filial em Porto Alegre. E eu precisava ganhar dinheiro. A oferta foi muito boa, eu me transferi de Recife, passando em 1952, 3 meses estagiando no Rio de Janeiro, para depois, em novembro de 52, chegar a Porto Alegre. Mas nada a ver com música, o trabalho que o senhor fazia? Não, pelo contrário, nada, totalmente diferente. Né? E eu fui vendedor deles. Eu viajava o interior do Rio Grande do Sul. O senhor vendia o quê exatamente? Bombas extintores de incêndio, não é? Mangueiras, essas coisas que na época eu me dei bem. Isso que ano que foi que o senhor chegou aqui? Aqui eu cheguei em Curitiba, eu cheguei em 1954. 54. Em 54. E como é que surgiu a ideia de começar uma coleção mesmo? Não, por onde eu passava eu tinha esse prazer de comprar, não é? Comprava discos para ouvir. Não ouvia, porque eu mesmo não tinha o toca-disco, mas eu morava numa pensão que tinha um toca-disco, eu comprava meus discos, eu ouvia, o pessoal ouvia também, depois quando eu fui embora, eu guardei, deixei guardado com uma pessoa de inteira confiança minha, até que um dia eu mandei buscar lá em Porto Alegre, os discos. E aqui continuei comprando, guardando. Né? O que desenvolveu realmente essa minha coleção foi o início da Revivendo Músicas. Porque isso já faz 20 anos, a Revivendo completou agora, em setembro, completou 20 anos de existência, a produtora. Mas eu comprava tudo que é tipo de discos. Não é? Da época do LP, então, eu ia muito ao Rio de Janeiro, não é? Entrava em sebos, comprava aqui muito em sebo também, seria mais econômico, encontrava discos mais antigos, que eu não pude, porque tudo na vida da gente tem uma época. Tem uma época que eu podia gastar outra, não, a bem da verdade. Era muito dinheiro que se emprega. E devagarzinho eu fui fazendo. Nesse acervo da época, ou melhor, na época do início da Revivendo, eu me dediquei um pouco mais. Mas né? A ideia de montar a Revivendo surgiu com a ideia da remasterização, né? Não, a ideia da Revivendo, ela surgiu com a loja que eu comprei na época. Comprei em 1976 a Casa Sartori, ali na Barão do Rio Branco. Hoje ela é propriedade do meu filho. Eu me afastei e deixei para ele. De instrumentos musicais? De instrumentos musicais. E
Em 1983 nós iniciamos a vender discos. E quando eu comecei a sentir que o público procurava coisas antigas, não só o público da minha faixa etária, mas um público que ouviu o pai tocar aquele disco, ouviu a namorada, lembrava alguém da família ou alguma paixão, alguma namorada a procurar e não encontrava os discos, não é? Aí me surgiu a ideia, juntando o útil ao agradável, porque a minha filha, recém-formada em desenho industrial, iria casar com um paulista, casada, graças a Deus, até hoje, não é? E mora em São Paulo. E aquilo, como se diz, ela teria que ter um trabalho. Em vez de trabalhar, como procurando algum emprego dentro da profissão dela, resolvemos fazer, dentro dessa necessidade, eu já tinha uma coleção importante, não é, para a época, aí resolvemos fazer essa Revivendo Músicas. Agora, o senhor tem uma grande parte do acervo do senhor é discos de 78 rotações, né? Esses discos, eles não foram os primeiros da indústria fonográfica, né? Existiam outros tipos de discos antes deles? Não, foram os primeiros. Na indústria fonográfica, realmente, existem os discos chamados realmente discos de cilindro. Mas isso hoje raramente você consegue ver algum, né? E praticamente eles se encontram em museus, somente. Mas não haviam discos, daquele do gramofone antigo? Esses de gramofone são exatamente chamados discos mecânicos, que o primeiro no Brasil foi gravado em 1902. Ele não foi fabricado no Brasil, porém foi gravado no Brasil e o original da matriz seguiu para a Alemanha ou Estados Unidos. Mas eles não eram de 78 rotações ainda? Não, eles eram de 76 rotações. 76? Tinha uns que vinham até em 74 rotações. Né? E eles, a agulha era diferente também, né? As agulhas eram agulhas de ferro. Essas agulhas, elas predominaram até a extinção, praticamente do 78, até os anos de 49, quando começou a surgir as cápsulas, não é? Novas eletrolas. Como é que era o som com essas agulhas de ferro? Era bom o som? Era melhor do que digamos, com a adaptação que fizeram para que pudesse não estar trocando de 3 em 3 discos. Porque as agulhas de ferro obrigavam a pessoa a utilizar ela no máximo com 2, 3 discos. Depois tinha que trocar. Nossa. Caso eles não se trocassem a agulha, eles iriam estragar os 78 rotações no uso, porque elas iam ficando rombudas, não é? Aquela final dele bem fininho, né, desaparecia. Aí depois surgiram as de diamante? Não surgiram as de diamante, surgiram de outro tipo, que eu confesso que no momento não me vem a lembrança, o nome técnico. E posteriormente as de diamante, não é? As de diamante. Essas de diamante realmente melhoraram muito o sistema, não é? Trouxeram uma qualidade maior ao LP, né? E ao 78. Mas até então o 78 parou de ser tocado. E qual a diferença do 78 rotações para um LP, que é o long play, né, que a gente conhece um pouco mais? O LP, você, digamos, em 33 rotações, você pôde colocar cerca de 8, inicialmente, 8 músicas num só LP e ouvir numa só vez. E posteriormente no 12 polegadas, 12 músicas, 14 músicas, dependendo da extensão da música. Agora esses discos de 78 rotações, eles são de vinil também, não? Não, eles são de cera. De cera? Eles é um produto que leva inclusive uma cera de Carnaúba, que tinha uma cidade, infelizmente, que dependia muito da venda e da produção dessa carnaúba.
E depois disso ela deu uma decaída, essa cidade muito grande lá no Maranhão. Por causa do vinil. Que não havia mais consumo tão grande no mundo que importasse a necessidade dessa cera de carnaúba. Ela passou a só servir à utilização disso, me parece, imóveis, né, para dar brilho, imóveis. Né. E qual o tamanho do acervo do senhor hoje? O senhor tem ideia de quantos discos? O senhor tem discos de Olha, 78? A música popular brasileira, em 78 rotações, porque eu não sou colecionador de LP. O LP, eu junto o LP, não coleciono por número. E no 78 rotações eu coleciono por números de série da gravadora, do início do século passado, do primeiro até, se eu conseguir, até a última gravação, que encerrou em 1964. Né? Ela, até 1964, foram gravadas cerca de 35 mil discos. Logicamente, com duas faces, ela vai a 35.500, ela vai a 71 mil títulos. Desses 71 mil títulos, presumo que eu tenha cerca de 66 mil títulos. Infelizmente, não vejo como. Dos 71 mil, o senhor tem? Eu tenho cerca de 66 mil. Então falta pouco para completar. Falta pouco. Esse pouco representa cerca de 2.500 discos. Mas são discos mais mecânicos e sertanejos. Veja, tudo é uma época na vida. Morando em Recife, o disco sertanejo, ou o shot vaneirão, o gauchesco, como se chama, na época se chamava, e o sertanejo que era mais paulista e mineiro. As duplas formadas em São Paulo e os gauchescos de duplas e cantores gaúchos. Eles praticamente não chegavam a Recife. Não posso nem dizer se não tinham aceitação. Com raras músicas que chegaram a fazer sucesso, que eu tenho a lembrança, em Recife. É que nem ainda hoje, aqui em Curitiba. Dificilmente você vê tocar forró. Mais regional. É impressionante, é questão de região. E se você for hoje a um Aracaju, você não sabe outra música a não ser o forró. Não é? Em todas as classes você só vê tocar o forró. Com raridades, e as rádios lá emendam um forró atrás do outro, um baião atrás do outro. Não é? Ou um disco como nós chamamos de sertanejo também, dessas duplas mais famosas. Agora, Leão, quais são os principais nomes que o senhor tem nesse acervo? Olha, e como cantor, vieram se destacar os cantores da época do início que a gente pode dizer realmente da época do rádio. E a época do rádio, a gente tem que aceitar isso, apesar de dizem que iniciou em 1923, a primeira rádio que surgiu, 22, 23, mas a época mesmo do rádio, praticamente ela iniciou nos anos 30, que foi a época de ouro do rádio, não é? E especialmente após o surgimento da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que essa passou a alcançar o país nas suas transmissões. Nós vamos fazer uma breve pausa na entrevista agora, certo. E o Persona volta daqui a pouquinho. Talvez que na volta te encontre no mesmo lugar. O banco de leite humano do HC necessita de frascos de vidro do tipo maionese ou café solúvel com tampa plástica. Podem ser de qualquer tamanho. O leite armazenado servirá de alimento para os bebês prematuros. Basta entregar as doações na portaria da maternidade do Hospital de Clínicas. No Persona de hoje, nós estamos conversando com Leon Varg,
dono de um dos maiores acervos de música popular brasileira em 78 rotações. Leon, a gente estava conversando, eu perguntei para o senhor quais são os nomes do seu acervo, né? Você estava me dizendo que eles começam na década de 20, mais ou menos 20 e pouco, por causa da era do rádio, né? Por causa da era do rádio se tornaram conhecidos, né? Mais conhecidos. E depois veio o evento do início das gravações elétricas, que no Brasil começou em 1927. Então começaram a surgir novos cantores, a transformação da tecnologia do mecânico para o elétrico fez com que muitos cantores parassem de cantar. Problema vocal. Por quê? Problema vocal. Eles não se adaptaram. Eles tinham que cantar muito alto antes? Eles tinham, tem até uma história que diz que Vicente Celestino possuía uma voz tão forte que a Odeon, na época das primeiras gravações elétricas dele, exigia ele cantar de costas para o microfone. Então aquela adaptação ao microfone do cantor se tornou muito difícil, né? E voz que não combinava mais com o microfone. E muitos cantores desapareceram totalmente, e alguns permaneceram, entre eles, especialmente, o Vicente Celestino, né? Francisco Alves, que já tinha gravado em selo mecânico e aprimorou, inclusive melhorou o estilo de voz do Francisco Alves. Poxa, não é? E outros cantores mais, né, que começaram a aparecer mais com a época da eletricidade. Né? Então nós tivemos no início a Carmen Miranda. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar, de noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos... Silvio Caldas, em seguida em 33 surgiu o grande nome do canto brasileiro, Orlando Silva, né? Carlos Galhardo também surgiu nessa época, Aracide Almeida. E é você que não sabe o que diz, meu Deus do céu. Né? Grandes nomes, Gastão Formente, grandes nomes da música popular brasileira que fizeram muitas gravações. Qual que é o preferido do senhor? Olha, eu não tenho o preferido, já vou dizer, é o Francisco Alves, porque não porque eu tenho em conta ele como o melhor cantor para mim, não, porque tem coisa, cantor é problema de momento, timbre, diversificação, tem muitas coisas que a gente passa a gostar, mas foi o cantor que me fez eu ouvir primeiro músicas no disco. Né? Os grandes sucessos da época, quando eu aprendi a cantar. Logo, posteriormente, surgiram diversos, né? Não só o Francisco Alves. O senhor chegou a conhecer pessoalmente Francisco Alves, né? Cheguei a conhecê-lo. Em 1948, eu fui visitá-lo no Grande Hotel, lá em Recife. Né? E conheci ele pessoalmente. Agora, o senhor também coleciona títulos internacionais, né? Aqui no seu acervo. Veja, o título internacional, disco, ao meu ver, é um crime jogar fora, quebrar. Né? Então eu junto, porque às vezes eu tenho uma oferta de comprar disco na residência de uma pessoa, eu vou, visito e compro aquela pilha de discos. Faço uma oferta, ele aceita